outro evento do Cristo Rei, voltado a alunos do ensino médio e pré-vestibulandos, foi mais uma edição da Jornada das Profissões. A palestra, realizada na última quinta-feira, teve como tema Gestão de Carreira. O coach e especialista em desenvolvimento humano, Augusto Júnior, falou aos estudantes sobre como se planejarem para serem profissionais de sucesso. Mercado de trabalho, habilidades e competências exigidas pelo mundo corporativo, marketing pessoal e networking estiveram entre os assuntos abordados. Através da palestra, os jovens receberam informações para começarem desde já a traçarem como será sua carreira. E logo mais, na entrevista de hoje, receberemos o palestrante Augusto Júnior para um bate-papo aqui no estúdio, onde ele nos dará mais detalhes sobre esse assunto tão interessante para todos os que estão ou pretendem entrar no mercado de trabalho. O estudante que quer ter um futuro de sucesso precisa pensar além do vestibular. Construir uma carreira requer planejamento. E quanto antes isso acontecer, melhor. Por isso, o programa Destaque Cristo Rei de hoje recebe o coach e especialista em desenvolvimento humano, Augusto Júnior, que dará dicas para todos aqueles que querem ser profissionais de destaque no mercado. Augusto, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor o que é gestão de carreira. Ok, Natália. Bom, nós sabemos que muitos profissionais hoje, na vida, nas suas carreiras, passam por grandes dificuldades quando se veem na necessidade de fazer uma boa carreira, de atingir os resultados e as metas que o seu empregador, que as empresas procuram ou desejam que eles realizem. E aí começa um grande conflito, porque infelizmente muitos desses profissionais se veem diante de um dilema. Será que eu estou fazendo aquilo que eu gosto ou estou tendo que gostar daquilo que eu faço? É aí que começa a gestão de carreira, né? A gestão de carreira nada mais é do que você cuidar de todos os elementos envolvidos para que realmente você consiga ter uma carreira de sucesso, uma carreira de destaque. E aí é importante entender o seguinte: as pessoas que não conseguem realizar isso no seu dia a dia, não conseguem visualizar, cuidar da sua carreira, acabam sendo frustradas, porque acabam trabalhando na segunda parte da história, que é tendo que correr atrás de gostar daquilo que faz. E aí é onde, infelizmente, nós temos uma infinidade de profissionais insatisfeitos, consequentemente, eles não dão os resultados que precisam dar, são infelizes e o pior, acabam fazendo um monte de pessoas que estão à sua volta também felizes. Então, cuidar da sua carreira é não terceirizar a responsabilidade para o empregador. Existem profissionais, Natália, que dizem, por exemplo, que seriam profissionais melhores se a empresa o remunerasse bem melhor. Ficam colocando condições. Exato, né? Ou seja, fica esperando o ambiente externo mudar, sendo que na verdade, o que tem que ser mudado é o seu interior. Tem uma frase que a gente costuma dizer ao longo da carreira que é exatamente essa: os outros mudam quando eu mudo. É aí que começa a gestão de carreira. E a gente percebe, pelo que você está falando, que é uma questão de reflexão mesmo, de modo de pensar. E acho que quando isso começa logo na juventude, se torna mais fácil, né? O comportamento vai seguindo naturalmente. Então eu gostaria de saber como esse estudante, que ainda está no ensino médio ou está se preparando para o vestibular, pode começar a se preparar para ter uma carreira de sucesso, para ser um profissional que gosta, né? Que ama o que faz. Sem dúvida. Quando a gente fala de trabalho, nós sabemos que o trabalho faz parte da vida humana desde que ela existe sobre a Terra, né? Quando nós somos crianças, a gente começa nas nossas brincadeiras de infância a associar as nossas brincadeiras já ao trabalho. Isso é uma realidade. Então, é a criança que brinca de médico, é a outra que brinca de escritório, é um outro que brinca de bombeiro, de policial, enfim, com a brincadeira com as bonecas. Tudo isso já vai, querendo ou não, nos despertando para aquilo que a gente lá na frente vai ter que lidar cedo ou tarde, que é a nossa carreira profissional. E quando os jovens e os adolescentes já começam a entender que o cuidado com a sua carreira
tem que começar desde os primeiros momentos que ele entra numa escola, por exemplo. Isso é fundamental. E ali ele já pode desenvolver algumas habilidades que vão fazer toda a diferença quando ele estiver no mercado de trabalho. Então, a forma de se relacionar com as pessoas, a forma de cumprir prazos, de ser submetido a algumas provas que fazem parte normalmente de qualquer instituição de ensino. Eu gostaria de perguntar, você tem uma ampla experiência, né, nesse mercado, você é coach, tem formação nessa área. Quais são essas competências e as habilidades que o mercado exige atualmente? O mercado, nós sabemos que ele está extremamente exigente hoje, né? Na contramão, enquanto o mercado está extremamente exigente, a outra parte da balança, nós encontramos profissionais extremamente despreparados, pessoas que não têm a menor qualificação para preencher esses postos e preencher essas vagas. Então, o profissional que quer realmente se destacar, o jovem, o adolescente, que quer realmente ser atraente para essas organizações e para essas empresas, ele tem que reunir algumas habilidades que nós chamamos de competências, que vão realmente fazer com que ele já se diferencie dos demais. Algumas delas, por exemplo, uma bem demandada, procurada nas empresas hoje é a famosa da proatividade. Nome estranho, nome difícil, mas que nada mais é do que a pessoa conseguir se antecipar a algumas necessidades que são colocadas na sua vida. Então, ao invés dela simplesmente fazer quando alguém manda ou quando alguém pede, é o que a gente chama de uma atitude reativa, na verdade, essa pessoa ela se antecipa aos fatos, se antecipa às necessidades, né? Então, ela surpreende. Esse é um profissional que é desejado pelo mercado, alguém que não fica esperando... Não fica cumprindo tarefas. Exato, somente. Ele até se antecipa, ele vai além por conta de toda essa proatividade que ele tem. Uma outra característica da proatividade também importante, e brevemente, é a capacidade que a pessoa tem de lidar com circunstâncias ruins, negativas. A pessoa proativa, e daí vem o termo, é uma pessoa que não se abate diante de algumas dificuldades, não se entristece, ou seja, ela está sempre entendendo que não é o meio que vai fazer com que ela seja boa ou ruim, mas na verdade são as suas habilidades interiores, é a forma como ela se posiciona nesse meio que vai fazer a diferença. Uma outra habilidade muito demandada e muito requisitada pelas organizações é a capacidade que a pessoa tem que ter de trabalhar em equipe. Nós já vivemos em uma sociedade, mas, por incrível que pareça, na realidade que a gente tem hoje, poucas pessoas conseguem se socializar. Parece estranho falar isso. Parece uma coisa básica. Num meio onde a gente tem uma comunicação extremamente avançada, como nunca se viu na história da humanidade, a gente falar de dificuldade de relacionamento. Mas é uma realidade. Pessoas que não conseguem interagir. Se não for, por exemplo, por uma rede social, por um e-mail. Perdemos aquele contato de estar um com o outro, prestar um auxílio ou receber um auxílio. E isso é extremamente importante numa organização. Pra você ter uma ideia, tem empresas que os dois profissionais estão trabalhando lado a lado. Eles não têm a capacidade de virar o rosto para o lado e falar, fulano, me passa tal coisa. Ele manda um e-mail ou manda uma mensagem, né? Então são cuidados que a gente precisa ter. E só para fechar, uma outra competência muito importante é a comunicação, né? É a capacidade que esse profissional tem que ter de verbalizar um assunto, um conteúdo, transmitir uma ideia, transmitir uma informação. Saber se posicionar numa reunião, numa entrevista de emprego, diante de uma equipe, é fundamental para que ele ganhe respeito, ganhe admiração e ganhe projeção na carreira. É interessante você citar esses pontos, porque hoje os adolescentes que estão no ensino médio, se preparando para o vestibular, estão pensando em características técnicas, digamos assim, né? Em se preparar, o que também é importante, claro, mas às vezes deixam de lado esses pontos que são tão valorizados pelas empresas, né? Exato. E um dado importante é que quando você fala de habilidades técnicas, o mercado já entendeu que o que ele mais procura hoje são habilidades comportamentais. Já foi antigamente o tempo em que eles olhavam a parte técnica e contratavam por ela. Só qual que era a dificuldade? Contratava-se bons profissionais técnicos e em pouco tempo você tinha que desligá-los, porque eles eram carentes de habilidades comportamentais,
como relacionamento, trabalho em equipe, o que se torna mais difícil de adquirir. Exato. Né? Agora, o que eles fazem? Contratam profissionais que já tenham essas competências comportamentais, essas habilidades comportamentais e treinam. Investem na qualificação técnica dessas pessoas. Está sendo mais vantajoso hoje para as organizações. Bom, você falou da comunicação e a gente sabe que a geração atual se liga muito em redes sociais, nas ferramentas tecnológicas. Eles podem tirar vantagem disso ou isso pode prejudicá-los de alguma forma ao entrar no mercado de trabalho? As duas coisas. As redes sociais, as mídias como nós temos hoje, elas podem ser ao mesmo tempo uma fonte de sucesso, uma oportunidade, ou uma fonte de fracasso, uma ameaça. Depende do quê? Depende da forma como eu me posiciono, me coloco nessas redes sociais. O que acontece é um fenômeno que quando nós ou qualquer outra pessoa que não tem essa visão que nós estamos compartilhando aqui, vai para uma rede social, começa a fazer parte de alguma delas, ele pensa que ele está ali, no cantinho da sala, do quarto dele, atrás do seu computador, e ele imagina que assim ele vai permanecer durante todo o tempo que ele estiver conectado. Só que o fato é totalmente o contrário. Ele está exposto para o mundo inteiro através da rede mundial de computadores, que é a internet. Então é preciso que ele tenha alguns cuidados quando ele vai interagir nas redes sociais. A primeira regra básica e fundamental é pensar sempre assim: o que eu vou fazer agora na internet, eu poderia fazer na frente de outras pessoas? Se ele começar a pensar dessa forma, ele já vai conseguir ter uma postura diferente do que ele tem hoje. É onde a gente vai evitar de ver pessoas que querem amanhã ocupar um espaço no mercado profissional, que postam hoje uma foto dele embriagado, dele numa balada, como eles gostam de dizer, chapando o coco, né? Enfim, aprontando todas, porque é próprio da idade, não estou dizendo que eles não possam se divertir, mas as empresas hoje estão acessando essas redes sociais e estão vendo se aquilo que ele falou na entrevista é coerente com aquilo que ele está demonstrando numa rede social. Então é importante você tomar esse cuidado de o que você vai postar, o que você vai publicar, pense. Eu poderia fazer na frente de todos? Posso. Então publique. É uma atitude simples, né? Que pode resolver muitos problemas. Exatamente. Futuros. Bom, na semana passada você esteve no Colégio Cristo Rei realizando uma palestra que integra a jornada das profissões do colégio. Falou com os alunos sobre esses assuntos que a gente está tratando aqui. Eu gostaria de saber como que foi, o que foi tratado. Exato. Foi um momento maravilhoso. Ter jovens e adolescentes, eu até comentava com a Selma, que é coordenadora, são oportunidades que a gente não pode perder. São jovens que estão ali sedentos de conhecimento, querem algo mais nas suas carreiras, na sua vida, né? E eu pude, naquele momento que estive com eles, passar 5 pontos importantes para você cuidar bem da sua carreira. A primeira coisa que eu levei em consideração e que eu partilhei com eles foi a questão de ter uma missão. É preciso que os profissionais entendam que a sua vida e a sua carreira não é mais uma carreira ou mais uma vida. É uma vida única. E aí é óbvio que você tem que entender a sua missão. O que é a missão? É a razão pela qual nós existimos. Né? É importante também entender o segundo ponto, que nós chamamos gestão de conhecimento. Nós vivemos a era do conhecimento, só que é importante saber quais conhecimentos, em meio aos bilhões de informações que a gente tem, quais informações são realmente importantes para a minha profissão, para a minha carreira. Fazer o filtro. Fazer o filtro e aprofundar esse conhecimento, coisa que muitas pessoas só têm na superficialidade. Se eu quero ter uma boa carreira, eu preciso aprofundar esse conhecimento. Um outro ponto muito importante, portanto, aí o terceiro, é a questão do que nós chamamos de marketing pessoal. Diferente do que muitas pessoas pensam, eu comentava com eles, que não se trata de você se promover. Falar, olha, eu estou aqui, eu sou um bom profissional. Isso qualquer um pode fazer. O grande desafio do marketing pessoal é fazer com que os outros falem de você. Aí vai ter credibilidade. Aí realmente vai te projetar para o mercado de trabalho. E como que eu faço isso? Aí eu preciso de uma outra habilidade, que é a questão da network. Ter uma rede de contatos, uma rede de relacionamentos e como eu me relaciono de fato com essas pessoas. É comum nós vermos pessoas que têm nas suas redes de contato, pessoas que simplesmente querem só sugar, só querem para si, só querem para si.
O ideal é que quando participarmos, quando construímos a nossa rede de relacionamentos, que nós aprendamos a doar. Eu costumo dizer aquela questão da regra de ouro, né, do cristianismo. O que eu quero que os outros façam para mim, eu devo fazer antes a eles. Essa é uma regra básica que vai fazer com que as pessoas da minha rede realmente se sintam felizes por me ter junto delas e, consequentemente, me coloquem também numa indicação para uma empresa, para um emprego, para alguma situação importante. E a última é a empregabilidade. É a capacidade que esse profissional tem de se manter empregável em qualquer circunstância e em qualquer realidade. Como ele faz isso? Cultivando esses 4 passos anteriores. Identificar a sua missão pessoal, fazer gestão de conhecimento, marketing pessoal e ter uma boa network. Isso vai fazer com que esse profissional se destaque e alcance resultados satisfatórios. E foi com essas dicas que a palestra foi um sucesso, os alunos receberam muito bem, estão falando muito bem do contato que tiveram com o Augusto. Agradeço a sua presença em nosso programa, foi um prazer tê-lo aqui. O prazer foi meu, Natália, até a próxima. Agradeço a todos vocês que acompanharam o programa de hoje e até o nosso próximo encontro.